Sou um ex-analista da CIA e especialista em segurança. Larry, obrigada por conversar comigo. Honrado sempre pelo convite. Obrigado. É sempre um prazer tê-lo no programa. Quero sua opinião sobre as últimas notícias, pois o presidente Putin da Rússia foi mais uma vez mal citado pela mídia ocidental. Ele criticou a Europa por atrapalhar os esforços dos EU por um acordo, ao se recusar a oferecer uma proposta séria. Ele disse, e cito: "A Rússia não tem intenção de ir à guerra com países europeus. Mas se a Europa quer guerra, a Rússia está pronta." Como você vê a declaração do presidente Putin da Rússia, especialmente antes de sua reunião com Steve Witkoff e Jared Kushner, vindos dos Estados Unidos hoje, e a mensagem que ele busca enviar ao Ocidente? Isso se segue de perto às declarações de Kaja Kallas, que foram feitas há alguns dias. Ela afirmou que a Rússia não foi atacada em 100 anos, ignorando completamente o fato de que a Rússia, na verdade, atacou outras 19 nações. E eu fico tipo, meu Deus, sabe, publiquei um artigo no Sonar 21, mas minha mente funciona de um jeito que sempre começo a ouvir música. E a música que eu estava ouvindo era a interpretação de Sam Cooke, de Don't Know Much About History. It's a Wonderful World, que na verdade foi escrita, só para constar, por Lou Adler e Herbie Alpert. Sam Cooke a interpretou. E Kaja Kallas bem poderia cantar Não sei muito sobre história nem biologia. E de fato, ela nada entende de guerra. Porque a realidade é que a Rússia nunca teve um histórico de invadir nações europeias, o que é um ponto importante a considerar nesta discussão. Apontam para o fim da Segunda Guerra Mundial dizendo: ela anexou países vizinhos. Sim, formou um amortecedor, invadida várias vezes antes. Além de 1941, o Ocidente invadiu em 1918, 1919 e tropas britânicas e americanas chegaram em 1921, esforçando-se para derrubar o regime bolchevique e sua dominação. Você sabe, eles foram atacados pelo Japão, em seguida pelos britânicos na Crimeia, e não devemos nos esquecer de Napoleão e sua campanha em Waterloo. Então, sabe, preocupar-se em ser atacado não é ser paranoico. Na verdade, essa tem sido a trajetória histórica deles. Durante esse período, a Rússia nunca invadiu a Alemanha, exceto em 1945, quando conquistou metade do território. Eles terminaram o que foi iniciado pelo Sr. Hitler e outros. Então veja, Kaja Kallas está tentando criar essa falsa impressão, e os russos seguem afirmando: não estamos interessados. Afinal, eles já possuem um território bastante extenso. Eles não precisam de recursos naturais e, sabe, não querem sair por aí e de repente ter que ser responsáveis por um monte de gente com cabelo rosa, azul ou verde. E, sabe, tentando identificar qual seria o gênero delas. A Rússia não precisa disso. Querem ser deixados em paz. E esse é o problema. A Europa, sabe? A Europa é como aquela criança chata da escola primária que não consegue manter as mãos para si, constantemente tentando incomodar ou perturbar alguém. E então, como Putin disse, eu não tenho planos de atacar. Não vamos atacar, mas caso vocês o façam, nós responderemos sem hesitação. E eles estão totalmente Sim, preparados para e é cumprir essa simplesmente promessa. louco para mim ver alguns desses políticos europeus que continuam não só a apoiar a guerra na Ucrânia, mas a ir além e agir como se, Putin estivesse prestes a atacar toda a Europa a qualquer momento. E até mesmo o mais alto oficial militar da OTAN declarou ao Financial Times recentemente que a aliança está contemplando uma postura mais agressiva em relação à Rússia. Essa abordagem poderia englobar desde ataques cibernéticos até, quem sabe, um ataque preventivo que seria justificado como uma medida de defesa. Não sei como isso funciona, mas os comentários da OTAN são insanos, não acha? Nós sabemos que eles não têm apoio em termos de armamento ou capacidade para realmente entrar em guerra com a Rússia, a não ser que, suponho, desejem uma guerra nuclear para dar um fim a tudo. Mas como você vê o aumento dos comentários de oficiais da OTAN? É como um chihuahua irritante. Sabe, existem alguns vídeos ótimos, e eu vou postá-los mais tarde de eu tenho Rottweilers, eles são meus cães. Há vários vídeos de um grande Rottweiler sentado tentando dormir, enquanto um chihuahua insistentemente late. Au, 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 au. Finalmente, o Rottweiler levanta a cabeça,
pega o chihuahua pela nuca e ele está deitado bem ao lado de uma piscina. O cão caminha até a piscina e então joga o chihuahua para o alto dentro da piscina, sabe? E o cão para de latir. Essa é a Europa. A Europa, eles conseguem fazer todo esse barulho e podem até parecer bem ferozes, mas não possuem capacidade industrial. Eles mal conseguem fornecer projéteis de artilharia à Ucrânia. Eles não fornecem canos de reposição para obuses que, sabe, precisam ser substituídos. Tanques. Tanques não funcionam. Veículos blindados não. Quer dizer, eles não têm nada a oferecer. Então, sim, eles podem fazer todas as ameaças que quiserem, mas o que eu achei fascinante foi a reação europeia ao plano de paz de 28 pontos, porque uma de suas emendas e sugestões foi: ah, sim, a Ucrânia precisa de um exército de 800 mil homens. Então, eu fui e fiz os cálculos. Pesquisei o tamanho do exército britânico, o do exército francês e também o do exército alemão. Esses três exércitos, quando somados, não totalizam sequer 500 mil homens. Mas querem que a Ucrânia, agora com só 19 milhões de pessoas, antes tinha uns 43 milhões, mas muitos saíram, alguns morreram. Eles querem que a Ucrânia, com 19 milhões, forneça um exército maior do que esses três países juntos. Para atingir 800 mil, teriam que incluir a Turquia, que possui o segundo maior exército da OTAN, com 320 mil. Os EUA têm o número 1. Isso apenas mostra o quão divorciados da realidade eles estão. A Alemanha, nos últimos tempos, tem se esforçado para mostrar que conseguiria, de fato, mobilizar suas tropas com o intuito de ameaçar a Rússia. E sabe, eles deveriam demonstrar que conseguiam atravessar uma ponte e foi um fracasso completo. Eles não foram capazes. Então, eles estariam considerando estabelecer uma presença militar na Ucrânia por um período de 3 anos. A Rússia não vai simplesmente observar e permitir que isso aconteça. Então, por isso digo que os europeus ou estão sob o efeito de alguma substância ilícita que afeta seu discernimento, ou são apenas ignorantes pura e simplesmente. É doido como agem. Num dia os militares russos estão prestes a ruir, incapazes de fazer algo, e no outro já dizem, vão marchar até nossa portã. Precisamos, sabe, continuar essa guerra cada vez mais. E enquanto tudo isso acontece, enquanto os chihuahuas latem, o presidente Putin da Rússia se reúne hoje em Moscou com o enviado especial do Zetiwa Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, após uma reunião entre autoridades americanas e ucranianas na Flórida, no domingo. Olha, eu sempre fico com um pé atrás quando vejo Jared Kushner em qualquer lugar, mas da última vez que Witkoff e Putin se encontraram, Witkoff apresentou uma proposta que serviu de base para a reunião presencial de Trump e Putin no Alasca em agosto. Então, como você vê as esperanças de avançar com um possível acordo enquanto temos essas conversas em andamento entre a delegação do Ezequiel Siniwa e altos funcionários russos? Não vejo um acordo, pois o Ocidente não aceita os termos da Rússia. E a Rússia não está propondo termos que sejam uma base para negociação. É uma base sólida para qualquer tipo de negociação. Eles têm 5 exigências básicas. A primeira é que, além da Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk sejam reconhecidas como partes permanentes da Federação Russa. O presidente Putin não se encontra em situação de afirmar: bem, irei devolvê-las, pois a população votou e a Duma chancelou o plebiscito. Então, eles foram oficialmente incorporados sob a Constituição russa. Então, ponto 1. Esses territórios são permanentemente russos. Em segundo lugar, a OTAN deve sair da Ucrânia, retirando suas bases e pessoal, e jurar nunca a aceitar como membro. Conectado a isso, e como terceiro ponto, a Ucrânia necessita de forma urgente diminuir seu exército para um contingente de menos de 100 mil soldados. Os russos e ucranianos acordaram 85 mil em março de 2022. Mas essa é a parte da desmilitarização. Além disso, precisam ser realizadas novas eleições. E as novas eleições significam que não pode haver pessoas que sejam seguidoras ou crentes naquele pequeno cabo da Áustria que estava no comando da Alemanha lá em 1941 ou 1942. Essa ideologia não será tolerada nem permitida.
Então essas são as posições essenciais, nas quais a Rússia, você sabe, a Rússia, está insistindo nisso. Não são negociáveis. Eles não dizem, ok, sim, você pode manter nos registros que a Ucrânia pode entrar na OTAN. Não. Sem OTAN. A OTAN deve recuar, se afastar de nossa fronteira, nos deixar em paz e parar de nos ameaçar com armas. E até certo ponto, os Estados Unidos. Wittkopf, eu acho, diria, ok, isso é razoável. No entanto, a Ucrânia não aceitará isso neste momento. E é por isso que Putin disse: olha, ou concluímos isso diplomaticamente ou faremos militarmente. E é por isso que acho que será militarmente, porque eu, na situação atual, não vejo Zelensky aceitando. Agora, existem alguns rumores de que Zelensky está de saída e supostamente vão substituí-lo por Zaluzhny, o ex-general que estava, servindo como embaixador da Ucrânia em Londres. Pois bem, um grande problema se apresenta. Zaluzhny está mais atrelado aos Azov e aos setores de direita, adeptos daquele antigo movimento político que surgiu na Alemanha na década de 1940. E, além disso, ele não pode ser nomeado presidente. A Rússia vai insistir que quem quer que esteja lá tenha que ser eleito, mas a eleição tem que ser monitorada de tal forma que ninguém com aquela ideologia infeliz defendida por gente como Bandera seja permitido no governo. Depois a Rússia, sabe, é importante que as pessoas se lembrem que a Rússia concordou em março de 2022 que a Ucrânia poderia ficar com o Donbas. Manteriam Donetsk e Luhansk. Tudo o que precisavam fazer era garantir a proteção dos direitos civis dos falantes de russo, que o idioma fosse parte da língua oficial da Ucrânia e que as forças armadas ucranianas seriam bastante reduzidas, permanecendo fora da OTAN. Eles tinham um acordo provisório sobre esses pontos, até que Biden enviou Lloyd Austin para um encontro com Boris Johnson, que então disse a Zelensky, sem rodeios: se fizeres isso, não terás para onde fugir. Nós vamos te cortar. Então, o Ocidente sabotou. A Rússia já mostrou disposição para fazer um gesto. Eles fizeram esses gestos, foram rejeitados. Então agora eles ampliaram e adicionaram a essas exigências. Há exigências mais rigorosas. E Putin declarou nos últimos 6 meses: este acordo em questão, se não for aceito, a próxima fase. E creio eu, é para lá que nos dirigimos. O Dnipropetrovsk, Kherson, quer dizer Kharkiv, Sumy e possivelmente Poltava terão a chance de votar para se juntar à Federação Russa. E eu suspeito que votarão para se juntar à Federação Russa, pois não há futuro na Ucrânia. E a Rússia tomará o controle de Kiev, ou Kiev, como as pessoas gostam de chamar, e de Odessa. É exatamente assim que isso vai terminar. A Rússia manterá um controle firme desde Odessa até a margem oriental do rio Dnieper. E sabe, a Ucrânia, se a Ucrânia sobreviver, é até questionável se eles conseguirão sobreviver. Porque, sabe, em 2010, eles contavam com 43 milhões de habitantes. Atualmente, esse número caiu para 19 milhões. Então, isso é uma perda enorme de população. E, além do número de jovens mortos, a probabilidade de um boom de bebês não existe. Então, é uma população em declínio. Sim, tem sido muito interessante observar o desenrolar disso, e concordo. Veja o que a Rússia ofereceu em 2022. Não queremos continuar a guerra. Queremos um acordo, dizemos isso há meses, mas o Ocidente recusou. E mesmo agora, quando você vê as propostas noticiadas na mídia, e claro, não sabemos exatamente o que está sendo apresentado à Rússia, mas vendo a mídia, eu penso, isso não é sério, certo? Incluir garantias de segurança vagas para a Ucrânia ou alegar que sanções à Rússia serão suspensas caso a caso se a OTAN aprovar suas ações não faz sentido. A Rússia não tem motivos para aceitar esses acordos, pois está enfraquecendo ativamente as forças de Kiev. E no grande esquema das coisas, não há nada que a aliança da OTAN possa fazer a respeito. E fico curiosa ao observar a Rússia, e exatamente como você expôs, isso não acontece da noite para o dia, mas é o caminho que estamos seguindo no momento.
Eu sei que algumas pessoas estão preocupadas que a Rússia possa aceitar algum tipo de acordo, ou que não avance até Odessa, ou que decida interromper sua ofensiva antes de atingir seus objetivos. Como você vê essas preocupações e o que a Rússia realmente está considerando no panorama geral? Entendo a crença deles, pois Putin já foi ludibriado algumas vezes. A última vez que observamos uma iniciativa diplomática similar a esta foi em janeiro de 2015, no momento em que a Batalha de Debaltsevo se desenrolava. As milícias de Luhansk e Donetsk tinham o exército ucraniano cercado, encurralado em um caldeirão. Eles os estavam derrotando severamente. 6 dias antes do fim da batalha, Angela Merkel voou para Moscou, onde se encontrou com Putin e o persuadiu a assinar o Minsk II. O acordo não era entre a Rússia e a Ucrânia. O acordo Minsk II foi entre o governo da Ucrânia e Azovstal, os chamados oblasts de Donetsk e Luhansk. Putin era um dos garantidores, assim como França, Alemanha e Belarus. Como Putin descobriu mais tarde, tudo era uma farsa. Merkel afirmou em dezembro de 2022: sim, fizemos isso apenas para dar tempo à Ucrânia de se reequipar e recrutar. Putin, então, percebeu que fora enganado uma vez. E então, sabe aquele velho ditado: engane-me uma vez, a culpa é sua. Engane-me 2 vezes, a culpa é minha. Putin percebeu. Fui enganado. Isso não vai acontecer novamente. Eu, para ser sincero, achei muito engraçado como ele foi espirituoso na semana passada, quando concedeu aquela coletiva de imprensa no encerramento da cúpula da OTSC, envolvendo os vários países e seu acordo de segurança mútua. Quando perguntaram a ele, porque um dos princípios daquele plano de 28 pontos era: ei, vamos deixar você entrar no G8 de novo. Vocês eram o G7, mas agora podem fazer parte do G8. E a resposta dele foi basicamente: está me zoando? Para que eu iria querer me unir a esse grupo de perdedores? Basicamente foi isso que ele disse. Ele disse: eles não possuem nada de que precisemos. Acrescentou: já somos parte do BRICS, que está, essencialmente, os superando. Sabe, temos muito mais gente. Temos economias que crescem mais rápido e maior taxa de crescimento. Não. Ah, o grupo G7? Esqueçam isso. Vocês não são. Sabem. É como dizer: ei, vocês têm a oportunidade de ir para a Disney ou podem optar por uma colonoscopia. Qual seria a utilidade de uma colonoscopia para vocês? E as pessoas estão dizendo: eu não quero isso. Isso é o Putin. Sim, adorei o fato de que eles realmente pensaram que iriam. Jogar isso na mesa e pensar: ah, se te convidarmos de volta ao nosso clube, de onde te expulsamos quando não estávamos felizes. A Rússia não quer voltar. Eles não vão simplesmente acabar com esta guerra e pensar: ah, podemos voltar ao G8? Mas a mentalidade que a OTAN mostra tem sido, você sabe, interessante de observar, enquanto também monitoramos o que ocorre em Kiev. Afinal, Zelensky está na Irlanda hoje para o que é basicamente um comício e um pequeno evento para arrecadar fundos. Mas em Kiev, o mundo dele está desmoronando e tem sido assim nas últimas semanas. Andriy Yermak, chefe de gabinete e seu cão de guarda, renunciou semana passada devido a um crescente escândalo de corrupção que afeta seu círculo íntimo. Então, como avalia a posição de Zelensky atualmente e acredita que seus dias estão oficialmente contados? Sim, eu acho. Na verdade, a ligação inicial sobre o que aconteceu. O vazamento dos 100 milhões de dólares e a ação da NABU, o departamento nacional deles. Sabe, eu esqueço o que a sigla significa, mas é basicamente o Departamento de Combate à Corrupção para investigar a corrupção política. Ah, quando esses 100 milhões de dólares vazaram, porque eu. Eu tenho conhecimento de informações sobre. Há, de fato, uma investigação criminal na qual o Pentágono ou o Departamento de Guerra na Ucrânia está envolvido. Eles estão examinando os 48 bilhões de dólares que sumiram de um montante total de 360 bilhões que a Ucrânia obteve ao longo dos últimos 4 anos. Então, vazar 100 milhões de dólares como se fosse grande coisa. Sim, porque esta quantia, a maneira como isso operava, era que o governo Zelensky, e você sabe, o Yermak não foi o único. O dinheiro era desviado e depois enviado para bancos nos países bálticos, na Estônia em particular, eu acredito. De lá era lavado. Na lavagem, o dinheiro seguia para empresas de fachada.
e então se pagava a pessoas, incluindo ao menos 23 congressistas do EUA, que recebiam milhões. Então, o dinheiro foi distribuído por toda parte. Eles estavam comprando. Eu garanto a você que há membros importantes da UE, a Ursula von der Leyen, não me surpreenderia se ela estivesse recebendo propina. A Kaja Kallas não me surpreenderia se ela estivesse recebendo algum bônus por todos os seus esforços. Então é isso que, sabe, a pressão está acesa agora. E penso que o motivo do vazamento foi para colocar o Zelensky em aviso. Vamos ver o que, sabe, vamos ficar de olho no Yermak. Se ele ainda estiver vivo até o final da próxima semana, acho que os dias de Zelensky estarão contados, porque Yermak o entregará. Ele não vai assumir a culpa, sabe? Ele vai se defender. Tenho certeza que ele guardou alguns recibos para mostrar quem é o verdadeiro culpado. E sabe, eles têm provas sobre, sabe, senadores americanos. Você sabe, tenho certeza que ele vai negociar, ele vai divulgar essa informação como um meio para salvar a si mesmo. Então isso não acabou, e a corrupção é só um lado. Quando você se debruça sobre os escritos de Clausewitz, autor de Da Guerra, ele realmente enfatiza. Vencer uma guerra envolve 3 elementos, não só ações militares no campo e a conquista de território. Manter o moral público é crucial, o público deve crer que vale a pena lutar. Na Ucrânia você não vê isso. Em vez disso, há gangues que agarram pessoas, as amarram, jogam-nas em caminhões e pronto, você é recrutado. O terceiro é o elemento econômico. Você tem os recursos financeiros para custear o conflito? Você tem a produção industrial para produzir o que precisa? Ou você tem os apoiadores que podem te dar essas coisas? E nesse quesito, a Ucrânia está em colapso total. Sabe, pelo menos 30% da economia deles anteriormente era fornecida pelo tráfego fluvial, sabe, barcaças descendo o rio Dnieper até o Mar Negro. Bem, isso está fechado há 3 anos. E a Rússia, ao controlar Zaporizhia e Kherson mais ao sul, sabe, bloqueou completamente a hidrovia. A Rússia não precisa disso para sua economia, mas a Ucrânia sim. A relação dívida-PIB da Ucrânia, 4 anos atrás, acho que a dívida PIB deles era tipo 30%, talvez. Agora está acima de 125% e a previsão é que chegue a 136% este ano. E assim, para se ter uma ideia, a forma de se pensar nisso é que a cada dólar, sabe, se você investir $100, você estará. Ou se você recebe $100 de renda, está gastando pelo menos 136. É insustentável, você ficará sem dinheiro. É que, na verdade, a maioria das guerras não finda por perdas em combate, mas por esgotamento do outro lado. Eles não conseguem mais financiar. Agora, a Ucrânia depende do Ocidente para manter o dinheiro fluindo. Trump não vai fazer isso, e a Europa não consegue fazer. Não que não queiram, mas não têm a capacidade financeira. Eles não têm base industrial e, claro, Reino Unido, França e Alemanha, todos enfrentam dificuldades econômicas. Sim, é bastante revelador observar os EUA e Kiev nesta situação atual. Eu vejo isso e penso, ok, o mais sensato para o Ocidente seria tentar um acordo. Parece que alguns na administração Trump percebem isso. Talvez Steve Witkoff, por ter conversado face a face com Putin por horas e de certa forma compreender, e às vezes penso que Trump talvez também perceba. A última coisa que eu queria mencionar é a posição em que os Estados Unidos estão agora e a capacidade do governo Trump de. Eu os encaro e penso, e será que vocês vão agir com seriedade e buscar um acordo antes que tudo em Kiev se desintegre? Vocês vão tentar se esquivar disso e dizer, agora é problema da Europa, agindo como se não tivessem envolvimento com Kiev? Como você vê a gestão dos EUA na situação atual desse conflito? Creio que tentarão retirar-se. Eu realmente acredito que Trump é famosamente acusado de não ler, mas penso que ele leu uma coisa: as sondagens. E os resultados das pesquisas de opinião não são favoráveis a ele. Ele está perdendo o apoio e se desfazendo dele, especialmente entre a multidão com menos de 40 anos de idade, ou seja, o público de 20 a 40 anos. E 2 delas são o apoio irrestrito e incondicional a Israel
Israel em primeiro lugar. Isso afastou muitos. Além disso, percebe-se que ele tenta continuar guerras que prometeu encerrar ou das quais nos manteria afastados. Ao mesmo tempo, ele está ameaçando a Venezuela de ir para a guerra lá. Então, se ele de fato conseguir se libertar do envolvimento na Ucrânia, é simples, parem de enviar dinheiro, e parece que o fizeram. Acabei de ver um aviso de Steve Bryan que confirmou que o Pentágono, incluindo os fundos que foram aprovados pelo Biden, os cortou. Então, não está mais indo dinheiro para a Ucrânia. A administração Trump não fez uma grande publicidade sobre isso. Mas, se for verdade, é um jeito de Trump enviar a Zelensky e companhia a mensagem. O tio Sam não vai mais fornecer açúcar para vocês. É isso, acabou. Então, se uma vez que os EUA se retirem, a Ucrânia não consegue sustentar esta guerra. Ela entrará em colapso. E então eles terão que encarar. Como vamos? Como vamos voltar às boas graças dos Estados Unidos? E a Rússia, sabe o quê? Já ouviu a crítica de que a Rússia é lenta e o exército russo incapaz por tomar pouco território? Isso apenas demonstra a incompreensão de especialistas ocidentais como Ben Hodges e Dave Petraeus. Então, desde o começo da operação militar especial, a Rússia não iniciou o conflito com uma mobilização. Por isso foi chamada de OME. Em setembro de 2022, mobilizaram 320 mil soldados. Mas desde então, não houve outra mobilização para convocar milhões de reservistas, o que eles absolutamente fariam se necessário. Isso o colocaria em pé de guerra. Então, à medida que eles fizeram aquela mobilização inicial e depois contaram com recrutas entrando mensalmente e novos soldados contratados que se alistaram, o exército cresceu e cresceu até o início deste ano, atingindo cerca de 750 mil. Bem, uma das razões pelas quais nos anos anteriores não vimos ofensivas massivas em 6, 7 eixos diferentes na linha de contato é que eles não tinham tropas suficientes. Não era só uma questão de ter tropas para atacar, mas se atacarmos e tomarmos uma cidade, teremos tropas suficientes para defendê-la? Então, sabe, estes são, a meu ver, fatores cruciais que explicam a lentidão da Rússia até o presente ano. E agora, desde setembro, eles tomaram perto de 1.000 quilômetros quadrados de território. E, além disso, 86 assentamentos, vilas e cidades. Eles estão avançando extremamente rápido em Zaporizhia, e em Kherson. E o motivo é que as forças ucranianas não possuem efetivo suficiente para pará-los. Assim, a Ucrânia precisa selecionar seus combates, o que permite aos russos uma finta. Eles podem, simular um ataque onde os ucranianos estão concentrados e depois realocar suas tropas para outro local e atacar com força ali. E isso força a Ucrânia a tentar constantemente mover pessoal, que ela tem cada vez menos. Eles operam com déficit de pessoal. Perdem 40 mil homens por mês, entre mortos e feridos. Eles estão perdendo mais 20 a 40 mil soldados por mês em deserções, o que é alarmante. E só conseguem recrutar entre 17 e 20 mil novos soldados por mês. Então, na pior das hipóteses, perdem 80 mil por mês, mas trazem apenas 20 mil, o que resulta numa perda de 60 mil. Mas seja o número 40 mil ou 60 mil, não dá para sustentar a perda de 500 mil de homens por ano, quando sua população está diminuindo e continuar na batalha. Então, quer dizer, é aí que não entra só a parte militar, mas também a parte econômica. Juntando isso, a Ucrânia não consegue aguentar. De modo algum. A situação não parece boa para Zelensky, nem para Kiev e, portanto, nem para os EUA. E estou curiosa para ver por quanto tempo eles continuarão nessas negociações e em que momento eles vão acordar e ver a escrita na parede. Reconheço que há muito em jogo para todos e muito agradeço por dedicar seu tempo para me ajudar a detalhar as últimas notícias. Larry Johnson, ex-analista da CIA e especialista em segurança. Muito obrigada por sua.